em Albuquerque. Agora, 3h25, e a gente muda de assunto aqui no estúdio CBN. Falamos recentemente da mudança de regras para a obtenção da cidadania italiana, que agora não seria permitida para segundas gerações, né, Guarizo? Apenas aí descendentes diretos. Sim. Mas houve uma mudança agora. O Tribunal de Campobasso afastou a retroatividade desse decreto e agora, então, está garantida com isso a cidadania a descendentes de italianos. Vamos entender melhor o que mudou com a Gabriela Rotuno. Ela que é advogada ítalo-brasileira, fala conosco, inclusive, direto da Itália, para trazer aí novas informações sobre esse assunto. Oi, doutora Gabriela, boa tarde, bem-vinda. Olá, tudo bem? Eu não sei se vocês me escutam bem. Olá, te ouvimos sim, doutora. Você nos ouve bem também? Boa tarde. Realmente, falo aqui da Itália, de Roma hoje. Somos muito felizes, né, de termos tido essa conquista da sentença do Tribunal de... Estamos muito felizes de termos conseguido essa sentença do Tribunal de Campobasso, que realmente reforça a nossa confiança no judiciário italiano e nas cortes superiores, onde o juiz se manifestou sobre, né, a não possibilidade de retroceder a lei, ou seja, o decreto, para atingir aqueles já nascidos. Isso, claro, é uma sentença, uma única sentença de um tribunal regional, mas demonstra o entendimento, né, do judiciário na manutenção, né, do Estado Democrático de Direito e a manutenção da Constituição do país. Então, é uma vitória pequena diante do cenário macro, onde a gente tem esse decreto realmente abalando, né, o direito dos descendentes, os brasileiros, então, muito tocados, porque são descendentes de mais de 2 gerações, então nós temos bisnetos, trinetos, e é isso que eu queria comunicar para vocês, de que o direito à nacionalidade italiana, ele persiste, continua sendo possível fazer os pedidos de reconhecimento pela justiça italiana e que nós estamos aqui na luta pelo decreto, né, para o decreto ou ele cair, né, então a gente não tem essa questão de ele prejudicar as pessoas como ele hoje está prejudicando, ou então de a gente conseguir aí uma janela temporal de adaptação da lei que era mais benéfica para uma lei que está tão rígida, né? Um decreto que traz tanta rigidez e tanta injustiça. O nosso compromisso é reafirmar realmente o direito de todos os italodescendentes, que no Brasil são 30 milhões de italodescendentes, e você que não procurou antes a sua cidadania, com certeza agora é hora de começar a pensar, né, antes de que realmente venha uma mudança legislativa que não seja inconstitucional, mas sim que venha com uma lei bem escrita e que provavelmente vai atingir apenas aos que ainda vão nascer, porque quem já nasceu é italiano desde a barriga da mãe, e isso a gente diz aqui com muita convicção. E estamos aqui transmitindo para vocês essas notícias aí quentes, direto da Itália, e torcendo, né, para que o decreto realmente ou não se converta em lei ou seja modificado para não causar aí mais nenhum prejuízo. Doutora Gabriela, os processos que já estão em andamento, eles voltam à mesma estaca em que estavam antes de sair essa lei que causou tanta confusão? Todos os processos que estavam protocolados na justiça italiana não foram atingidos, e a nossa sentença é justamente de um processo que já tinha sido protocolado e foi julgado agora posterior ao decreto. E é a primeira sentença aí que sai depois do decreto, mencionando o próprio decreto, e aí é a sua inconstitucionalidade. Mas existem os casos das pessoas que estavam nas listas do consulado italiano, né, inscritos na lista, aguardando a sua chamada, ou pessoas que também já tinham sido chamadas e foram prejudicadas pelo decreto, porque o consulado tomou uma postura de dizer que só pode apresentar o seu reconhecimento de cidadania para filhos e netos, que é o que o decreto diz. Só que essas pessoas já tinham manifestado a sua vontade, né, antes do decreto, há 10 anos, há 8 anos. Então, essas pessoas não podem ser prejudicadas e não serão prejudicadas, e têm que recorrer à justiça para terem o seu direito aí reconhecido. Então é uma vitória, né, doutora, para aqueles netos, né, e netas de italianos que já tinham feito o pedido antes desse decreto com a restrição, para que fique claro, né? Então, para quem não tinha feito ainda, segue valendo ainda essa restrição que é recente?
Não, na verdade, é uma restrição, é uma vitória para toda a comunidade itelodescendente. Por quê? Porque realmente o juiz ele fala sobre a questão da não possibilidade da retroação do decreto no tempo, porque o que o decreto ele fala? A partir do dia 27 de março só podem fazer os seus reconhecimentos filhos e netos, e que as pessoas já nascidas que não fossem filhas e netos não teriam mais o seu direito. Só que ele não pode voltar no tempo e tirar esse direito das pessoas. Então, essa sentença, ela corrobora naquilo que a gente vem dizendo desde o dia 1 do decreto, que é totalmente inconstitucional. Então, uma vitória para toda a comunidade itelodescendente, mesmo que não reconhecida, independente das gerações. Bom, e agora qualquer geração, aí no caso para quem entra com o processo, ele não é tão simples assim, né, doutora Gabriela? Ele tem que ter uma comprovação de parentesco, né? Não é, por exemplo, ter um sobrenome italiano significa que vai conseguir facilmente a cidadania. É diferente, né? Correto. Na verdade, o sobrenome italiano ele é um indício, mas a cidadania que nós trabalhamos, né, é a cidadania sanguínea, ou seja, a pessoa tem que ser descendente, né, em linha reta de algum italiano. Então, tem que ser neto, bisneto, trineto de algum italiano ou italiana. E claro, muitas vezes reconstruir essa história genealógica, né, de uma família de um italiano que emigrou faz 100 anos é difícil, mas a gente está aqui para isso, né, para auxiliar nesse resgate genealógico e na história da família. Ajuda-se a procurar os documentos, é isso, doutora? Correto. A gente tem aqui uma equipe de genealogia especializada, né, na busca dos documentos italianos das famílias. Porque realmente as famílias, dependendo do grau, né, de geração, se é muito distante, não tem mais o documento de nascimento ou de batismo desse italiano ou italiana, e aí acabam tendo que se socorrer da pesquisa para conseguir fazer o reconhecimento da cidadania italiana. Doutora, então, para aqueles netos e netas de italianos que nos ouvem, não deram início nesse processo ainda para conseguir a cidadania, agora podem tentar, né? Existe essa possibilidade, esse precedente agora de que consigam com essa nova decisão, é isso? Não sei se a doutora nos ouve. Oi, doutora? Acho que a gente perdeu aqui o retorno da doutora Gabriela Rotuno, porque ela está na Itália falando com a gente aqui ao vivo. Ela que é uma advogada ítalo-brasileira, está lá na Itália e trabalha, inclusive, né? Está envolvida, inclusive, diretamente com essa decisão que foi divulgada agora desse tribunal que é local, mas que abre um precedente aí para todos os descendentes, né? Eles abrem uma esperança, né? Para que consigam também a cidadania, ainda que sejam netos, né? Ou netas de italiano, não só os filhos. No caso, eu, bisneto. Pergunta aqui o Marcial se a lei pode ser revogada. Pode, ela está em discussão ainda. Exatamente por isso que a doutora Gabriela falou para quem quiser pegar a cidadania ou tentar a cidadania, esse é o momento, né? Exato, depois de mesmo para a terceira geração, né? Para os bisnetos, no caso. Exatamente. Agora são 3h33, a gente vai para o Repórter CBN. Rede CBN.